Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é seu canal Justiça em Foco Notícias, hoje dia 20 de novembro de 2024. Pois é, pessoal, dia da consciência negra. Vamos falar desse dia tão especial, tão importante, né? Dessa galera linda, essa africanidade brasileira, né? Nosso país tão miscigenado, né, pessoal? Então, vamos celebrar a africanidade, né, pessoal? Nós brasileiros, com certeza, né, pessoal, temos sangue preto correndo em nossas veias, vamos celebrar as nossas ancestralidades, né, pessoal? E a africanidade faz parte da ancestralidade brasileira, né, pessoal? Dia da Consciência Negra, sim, temos que falar sobre esse assunto, pois ainda existe, né, um nível de desigualdade, né, um abismo social entre pessoas brancas e pretas muito grande, a desigualdade ainda é enorme em nosso país, o preconceito e o racismo estrutural, ou seja lá como você quer chamar, é absurdamente alto ainda, por mais que tentem dizer que não. Temos que falar sobre o assunto, temos que falar sobre racismo, e aqui, onde tem luta, você sabe, tem canal Justiça em Foco Notícias e racistas não passarão. Vou repetir no final isso, hein, pessoal? Mas vamos falar um pouquinho sobre essa data muito especial, né, pessoal? Que é o dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, que é feriado nacional e homenageia Zumbi dos Palmares e discute aí o racismo presente em toda a sociedade brasileira, como estamos começando ainda agora, né, pessoal? O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é um feriado nacional celebrado em 20 de novembro e foi instituído oficialmente pela Lei 12.519, do dia 10 de novembro de 2011, pessoal. A data faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares. Zumbi foi morto em 1695, na referida data, por bandeirantes liderados por Domingos Jorge Velho. Atualmente, existe uma série de estudos que procuram reconstituir a biografia desse importante personagem da resistência à escravidão no Brasil. Um resumo aí sobre o Dia da Consciência Negra, pessoal. O Nacional de Zumbi da Consciência Negra é uma data comemorativa que é celebrada dia 20 de novembro. A data comemorativa foi criada pela Lei 12.519/2011, sendo um símbolo de luta contra o racismo aqui no Brasil. Essa data celebra a resistência de Zumbi dos Palmares e dos africanos escravizados contra a escravidão e se coloca como um momento de resistência ao racismo. A data é comemorada no dia 20 de novembro por ser o dia em que Zumbi foi morto, né, pessoal? A partir da Lei 14.759/2023, o Dia da Consciência Negra foi transformado em feriado nacional, pessoal, né? A partir de 2003, em 2011 ele era estadual, né, e tornou-se nacional aí a partir de 2023. Muito bem, porque o dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. A data da morte de Zumbi dos Palmares, descoberta por historiadores no início da década de 1970, motivou membros do movimento negro unificado contra a discriminação racial em um congresso realizado em São Paulo no ano de 1978. A eleger a figura de Zumbi como um símbolo da luta e resistência dos negros escravizados no Brasil, bem como a luta por direitos que os afro-brasileiros reivindicam. Com isso, o dia 20 de novembro tornou-se uma data para celebrar e relembrar a luta dos negros contra a opressão no Brasil. E o 13 de maio, data em que houve a abolição da escravatura, né, foi deixado de escanteio. O argumento utilizado é que o 13 de maio representa uma falsa liberdade, uma vez que após a Lei Áurea, os negros foram entregues à própria sorte e ficaram sem nenhum tipo de assistência do poder público, né, pessoal? Então, tipo assim, foi assinada a lei, né, vocês estão livres, mas se virem, né? Então, o problema de vocês, foi lá, a princesa Isabel assinou o papel e cada um por si, Deus cuida de todos, né? Então, na verdade, essa data aí foi escanteada aí pelo movimento negro devido à falta de assistência, né? Inclusive, me lembrei de um samba da Mangueira, né? Que fala, né? Livre da escravidão, da escravidão, mas preso na miséria da favela, alguma coisa assim, pessoal. Me fugiu agora a letra, né? Livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela, né? Então, o samba da Mangueira fala sobre isso. Agora me lembrei, galera, né? Livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. Então foi isso que aconteceu aí, né? Então a Lei Áurea, aí, esse dia 13 de maio, foi escanteado e começou a ser celebrado aí no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, né? Uma data mais importante para o movimento preto aqui no Brasil, né, pessoal? Muito bem.
Com a redemocratização do Brasil e a promulgação da Constituição de 1988, vários segmentos da sociedade, inclusive movimentos sociais, como o movimento negro, obtiveram maior espaço no âmbito das discussões e decisões políticas. A participação desses grupos no cenário político deu certo, resultado sendo aprovadas medidas que tinham como propostas promover reparações históricas, que precisam ser até hoje, né, pessoal? No caso do Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra, a data foi criada por meio da citada Lei 12.519, no dia 10 de novembro de 2011, durante o governo de Dilma Rousseff. Inicialmente, essa lei não transformou a data em feriado nacional. Assim, os governos de cada estado e cidade do Brasil tiveram que optar por ser ou não feriado. No início, né, pessoal, era assim, né? Cada estado escolhia se seria ou não feriado. O jornalista Laurentino Gomes demonstrou que até 2018, o dia 20 de novembro era feriado em 1.047 municípios do Brasil, de um total de 5.561 municípios. Muito bem. Zumbi dos Palmares é dia da conscientização negra. A figura de Zumbi dos Palmares é especialmente reivindicada pelo movimento negro, como símbolo de todas essas conquistas, tanto que a lei que instituiu o Dia da Consciência Negra foi também fruto dessa reivindicação. O nome de Zumbi, inclusive, é sugerido nas diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana como personalidade a ser abordada nas aulas de ensino básico, como, por exemplo, na luta dos negros aí no Brasil, pessoal. Essa sugestão orienta-se por uma determinação da Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que afirma o seguinte: o conteúdo programático incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica, política, pertinentes à história do Brasil. Mas afinal, o que de fato Zumbi dos Palmares? Quem é de fato, né, Zumbi dos Palmares? Essa é uma pergunta complexa de se responder, uma vez que as fontes e evidências a respeito da vida desse personagem histórico são raras. O que os historiadores sabem atualmente é que Zumbi dos Palmares foi um dos líderes do maior quilombo da história do Brasil, o Quilombo dos Palmares. Alguns fatos da vida de Zumbi dos Palmares, que eram tidos como certos décadas atrás, atualmente são questionáveis pelos historiadores, pela falta de fontes e por informações imprecisas levantadas por alguns dos estudos feitos no passado. Algo atestado de modo quase unânime por historiadores é que Zumbi nasceu no Quilombo dos Palmares. Durante décadas, consolidou-se a versão escrita por um jornalista chamado Décio Freitas, que falava que Zumbi nasceu em Palmares, mas foi sequestrado ainda criança e foi criado por um padre. Na adolescência, Zumbi teria fugido e retornado ao Quilombo e se tornado um importante general que defendeu Palmares dos bandeirantes. Essa versão atualmente não tem respaldo na historiografia, pois se embasa em documentos a que somente o autor do livro teve acesso. Inúmeros estudos sobre Zumbi foram realizados e todos esbarram na falta de evidências históricas para sustentar alguma das conclusões realizadas. As análises recentes, porém, apontam para a forma como diferentes versões de Zumbi foram construídas e seus usos políticos, pessoal. Inclusive, né, até a sexualidade de Zumbi dos Palmares é questionada aí, há quem diga que ele era homossexual, né? Então, assim, é um personagem bastante interessante, né? E muita coisa sobre ele não sabemos, né? Mas o importante é que esse símbolo, né, da luta e da resistência, né, negra, né, seja celebrada, né, pessoal? Muito bem, não sabemos muito da história dele, mas essa informação aí eu já ouvi falar, né, diversas pessoas tem como informação que Zumbi ele era homossexual. Se era ou não, nós não sabemos, né? Mas isso são curiosidades, né, que surgem, né, desse ícone, né, do movimento negro, né, pessoal? Laurentino Gomes afirma que a atual imagem de Zumbi é construção idealizada a partir do final do século XIX pelo movimento abolicionista. Nessa construção, Zumbi se transformou no herói das lutas pela liberdade, não só dos escravos e negros, mas também dos camponeses, índios, das minorias. Foi essa imagem que esteve por trás de todas as conquistas recentes do movimento negro, e ainda hoje ela está em vigor. Para saber mais sobre o Zumbi, né, pessoal, tem que pesquisar aí, né, pessoal, vamos continuar pesquisando sobre a vida desse ícone, né, da história negra, né?
E o que o Dia da Consciência Negra representa? Além de questões que envolvem Zumbi e o Quilombo dos Palmares, o Dia da Consciência Negra é uma data significativa, pois traz luz a questões importantes, o racismo e as desigualdades da sociedade brasileira. É uma data que relembra a luta dos africanos escravizados no passado e que reforça a importância da realização de novas lutas para tornar a nossa sociedade mais justa. O Dia da Consciência Negra é importante para relembrarmos que a sociedade foi construída por meio da escravidão. Por mais melhorias e mudanças que tenham acontecido, a falta de oportunidade para a população negra, o racismo presente nos detalhes do cotidiano, as tentativas de apagamento da cultura africana evidenciam que ainda temos um longo caminho a ser trilhado. É disso que se trata o Dia da Consciência Negra. Dados sobre o racismo aqui no Brasil, pessoal. Alguns indicativos podem nos ajudar a entender o problema do racismo no Brasil, já que inúmeras pesquisas a respeito disso têm sido realizadas nos últimos anos. Em um levantamento realizado após as eleições de 2018, somente 4% dos políticos eleitos para o Legislativo se autodeclararam negros. A pesquisa indicou que entre deputados distritais, estaduais, federais e senadores, somente 65 dos 1.626 eleitos declaravam-se negros, né, pessoal? Isso chama atenção, né? Esse número aumentou significativamente para a eleição de 2022. 517 parlamentares eleitos se declararam negros, representando 32,3% dos parlamentares eleitos. Isso significa que trouxe outros problemas, uma vez que, usando o método da heteroidentificação racial, somente 263 deles são, de fato, considerados negros, fazendo um total de 16,4%. Ou seja, houve um aumento na autoidentificação, mas muitas vezes ela é fraudada por candidatos brancos que alegam ser negros por querem ter acesso a verbas maiores para suas candidaturas com base em critérios de inclusão. Outros dados apontam que cerca de 56% da população autodeclara-se negra, pretos ou pardos, mas entre os mais ricos, os negros representam somente 17,8%. Em contrapartida, os negros representam 75% dos mais pobres e também correspondem à maioria dos presos no Brasil, 65%. Além disso, os negros são mais condenados que os brancos, quando são processados por posse de drogas. Paradoxalmente, os negros são mais condenados e são apreendidos com doses menores de substâncias ilícitas em relação a condenados que são brancos. Não só a justiça demonstra ser mais rigorosa contra os negros, mas a polícia também, uma vez que 76% dos mortos pela polícia são negros, né, pessoal? A polícia aí a discussão na sociedade sobre a descriminalização ou não das drogas, né, questionamento, né, da população negra, né, ser mais punida, né, pelo o porte de drogas, né, a questão de quantidade, né, se discute muito que quantidade de drogas uma pessoa será considerada, né, que trabalha aí com substância ilícita, né? É vendedor de substância ilícita, né? Quanto é que é o número de drogas, né? Porque muitas das vezes é constatado que um determinado número de substância é encontrado com o negro é X e com o branco X também, mas o negro é considerado o vendedor de substância ilícita e o branco não, né? Estão ambos com o mesmo número de substância, ou o negro está com um número menor, né? E o branco é considerado o usuário e o negro é considerado aí o vendedor de substância ilícita, né, pessoal? Então, essa aí é a grande discussão, por isso que não se chega a um consenso sobre a questão da descriminalização das drogas, né, pessoal? Muito bem. Também é válido mencionar que no mercado de trabalho os negros também sofrem com preconceito, pois recebem em média R$ 1.200 a menos em comparação com trabalhadores brancos. E essa situação se agrava quando estão envolvidos cargos de gerência. Até no desemprego, os negros sofrem mais uma vez. Mais que 60% dos desempregados são negros. O racismo foi tão impregnado na cultura do brasileiro que até no vocabulário ele se manifesta. Expressões como da cor do pecado, denegrir, mulato, cabelo ruim, para se referir ao cabelo crespo, entre outras tantas, denotam claramente o racismo e surgiram do legado de mais de 300 anos de escravidão no Brasil.
A cultura religiosa oriunda dos negros africanos também sofre bastante preconceito no Brasil. Na década de 1930, as chamadas religiões de matriz africana eram proibidas no Brasil. Atualmente, apesar de a Constituição prever a liberdade religiosa, o que se vê em nosso país é que as religiões de matriz africana são intensamente perseguidas. Um fenômeno recente são as ações de vandalismo cometidas contra terreiros, as quais se praticam os encontros de Umbanda e de Candomblé. Até na escola há enorme resistência com a cultura africana, pois há pais de alunos que se recusam a permitir que seus filhos tenham acesso a conhecimentos e saberes relativos a culturas de origem africanas. Até mesmo professores muitas vezes recusam-se a ministrar os assuntos relacionados com a cultura afro-brasileira para os alunos, apesar de existir uma lei que os obriga a fazê-los. Dia da Consciência Negra é feriado? Conforme mencionado, quando o Dia da Consciência Negra foi estabelecida, a data não foi considerada um feriado nacional, cabendo aos estados e municípios considerarem se transformaria o dia 20 de novembro em feriado ou não, né? Assim, por conta disso, em muitas cidades brasileiras, o dia 20 de novembro não era um feriado. Essa questão mudou por meio de um projeto de lei estabelecida pelo senador Randolfo Rodrigues. O projeto do senador propôs a transformação do dia 20 de novembro em feriado nacional e a tramitação do projeto resultou em sua aprovação. Assim, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra foi transformado em feriado nacional. O projeto de lei foi aprovado em votação e sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 21 de dezembro de 2023. A lei estabeleceu essa mudança e é conhecida como Lei nº 14.759/2023, pessoal. Pois é, vamos continuar falando mais um pouquinho aí sobre essa data tão importante, mas antes eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias. É você que chegou pela primeira vez aqui ao nosso conteúdo. Inscreva-se no canal e nem precisa esperar o vídeo terminar, não, meu amigo, minha amiga. Toca o dedinho lá no botão inscreva-se e ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Deixe também seu like, o seu joinha, extremamente importante, porque assim o YouTube vai reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância e os recomendará para quem não é inscrito no canal, para pessoas especiais, assim como você, que chegou pela primeira vez aqui ao nosso vídeo, ao nosso canal, né, pessoal? Deixe seu comentário. Queremos saber o que você pensa a respeito dos nossos conteúdos, do Dia de Consciência Negra, Dia de Zumbi dos Palmares, o que você pensa a respeito desse assunto? Há racismo no Brasil? Há preconceito no Brasil? Ou você discorda? O que você pensa a respeito desse assunto? Deixe seu comentário, fique à vontade, eu quero te convidar também a conhecer os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos. Fique à vontade, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal. Deixe sua sugestão. Pessoal, nós fazemos vídeos aqui que são sugestões de inscritos do canal. Sim, pessoal, também estamos nas redes sociais. É só nos procurar lá. Tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Estamos por lá, pessoal. Então, vamos nos comunicar, vamos nos conhecer, vamos interagir. Fique à vontade a casa de vocês, pessoal. E vamos falar aí mais um pouquinho do Dia da Consciência Negra. Muito interessante. Agora aqui no site do BBC, pessoal, 6 brasileiros que lutaram pelo fim da escravidão no Brasil. Um pouquinho aqui de história, né, pessoal? O Dia da Consciência Negra, ele é comemorado nessa quarta-feira, dia 20 do 11, e é um dia que se lembra também a luta de brasileiros contra a escravidão. Em 1888, a princesa Isabel, filha do imperador do Brasil Pedro II, assinou a Lei Áurea decretando a abolição, sem nenhuma medida de compensação ou apoio aos ex-escravizados, né, pessoal? Como já comentamos aqui anteriormente. A decisão veio após mais de 3 séculos de escravidão, que resultaram em mais de 4,9 milhões de africanos traficados para o Brasil, sendo que mais de 600 mil morreram aí no caminho, né, entre a África e o Brasil. Mas a abolição no Brasil está longe de ter sido uma benevolência da monarquia. Na verdade, foi resultado de diversos fatores, entre eles o crescimento do movimento abolicionista na década de 1880, cuja força não poderia mais ser contida. Entre as formas de resistência estavam grandes embates parlamentares, manifestações artísticas, até revoltas e fugas massivas de escravizados que a polícia e o exército não conseguiam, né, impedir, e a partir de certo ponto não queriam reprimir. Em 1884, 4 anos antes do Brasil e estados do Ceará e do Amazonas acabaram com a escravidão, dando mais força ainda para o movimento, né? O estado do Ceará e do Amazonas aí, né, pessoal? A disputa continuou no pós-libertação para que novas políticas fossem criadas destinadas a terras e indenizações aos escravizados, o que nunca ocorreu. Com essa baixa agora, pessoal, vamos ler 6 brasileiros que foram aí, né, protagonistas na luta, né, pelo fim da escravidão. Luiz Gama, ex-escravizado que se tornou advogado.
Luiz Gonzaga Pinto da Gama nasceu em 1830 em Salvador, filho de mãe africana, livre e pai branco de origem portuguesa. Quando o menino tinha 4 anos, sua mãe Luísa teria participado da revolta das Malês, na Bahia, pelo fim da escravidão. Uma reviravolta ocorreu quando Gama tinha 10 anos. Ficou sob cuidados de um amigo do pai que o vendeu como escravizado. O menino embarcou livre para Salvador e desembarcou escravizado no Rio de Janeiro. Escreve a socióloga Ângela Alonso no livro Flores, Votos e Balas, sobre o movimento abolicionista. Depois foi levado para São Paulo, onde trabalhou como escravizado doméstico. Aprendia a copeiro, sapateiro, a lavar, a engomar roupa e a costurar. Escreveu aí o Baiano, né, pessoal? Um pouquinho da história dele. Né? Aos 17 anos, Gama aprendeu a ler e a escrever com um estudante de direito e reivindicou sua liberdade ao seu proprietário. Afinal, nascera livre e livre era. Em São Paulo, Gama se tornou rábula, advogado autodidata sem diploma. Ele criou uma nova forma de ativismo abolicionista. Entrava com ações na justiça para libertar escravizados. Calcula-se que ele tenha ajudado a conseguir a liberdade de cerca de 500 pessoas. Gama usava diversos argumentos para obter a alforria. O principal deles era que os africanos trazidos para o Brasil depois de 1831 tinham sido escravizados ilegalmente. Isso porque naquele ano foi assinado um tratado de proibição de tráfico de pessoas escravizadas. Mais de 700 mil pessoas tinham entrado no país nessas condições. Apenas em 1850 o tráfico de escravizados foi abolido definitivamente. Às vezes, as vozes dos abolicionistas têm posto um relevo um fato altamente criminoso e assaz defendido pelas nossas indignas autoridades. A maior parte dos escravos africanos foram importados depois da lei proibitiva do tráfico promulgada em 1831, disse Gama na época. O advogado ainda entrou com diversos pedidos de habeas corpus para soltar escravizados que estavam presos, acusados sobretudo de fuga. Ainda trabalhou em ações de liberdade quando o escravizado fazia um pedido judicial para comprar a sua própria alforria, o que passou a ser permitido em 1871, em um dos artigos da Lei do Ventre Livre. Luiz Gama morreu em 1882 sem ver a abolição. Seu funeral em São Paulo foi seguido por uma multidão. Quanto galgara Luiz Gama, de ex-escravo a morto ilustre, em cujo funeral todas as classes representaram-se. Comércio de portas fechadas, bandeira a meio mastro, de tempos em tempos um discurso nas sacadas, debruçaram-se nas tapeçarias, como nas procissões, na Semana Santa, relata Alonso. Na hora do enterro, alguém gritou pedindo que a multidão jurasse sobre o corpo de Gama que não deixaria morrer a ideia da qual ele combatera, e juraram todos. Maria Tomásia Figueira Lima, aristocrata que lutou para adiantar a abolição no Ceará. Filha de uma família tradicional de Sobral, Maria Tomásia foi para Fortaleza depois de casar com o abolicionista Francisco de Paula de Oliveira Lima. Na capital, tornou-se uma das principais articuladoras do movimento que levou o Estado a decretar a libertação dos escravizados 4 anos antes da Lei Áurea. Segundo o Dicionário de Mulheres do Brasil, ela foi cofundadora e a primeira presidente da Sociedade das Cearenses Libertadoras, que em 1882 reunia 22 mulheres de famílias influentes para argumentar a favor da abolição. A fim da sua primeira reunião, elas mesmas assinaram 12 cartas de alforria e em seguida conseguiram que senhoras de engenho assinassem mais 72. As mulheres conseguiram, inclusive, o apoio financeiro do imperador Pedro II para a iniciativa. Juntamente com outras sociedades abolicionistas da época, elas organizavam reuniões abertas com a população, promoviam a libertação de escravizados em municípios do interior do Ceará e publicavam textos nos jornais pedindo a abolição em toda a província. Maria Tomásia estava presente na Assembleia Legislativa no dia 25 de março de 1884, quando foi realizado o ato oficial de libertação dos escravizados do Ceará, que deu força à campanha abolicionista no país. André Rebouças, o engenheiro que queria dar terra aos libertos. André Rebouças nasceu na Bahia em 1838, em uma família negra, livre e incluída na sociedade imperial. Quando jovem, estudou engenharia e começou a trabalhar na área. Foi responsável por diversas obras de engenharia importantes no país, como a estrada de ferro que liga Curitiba ao Porto do Paranaguá. Conquistou posição social e respeito na corte. A Avenida Rebouças, importante via em São Paulo, é uma homenagem a André e a seu irmão Antônio, também engenheiro. Em uma das obras que participou, outro engenheiro pediu que Rebouças libertasse o escravo Chico, que era operário e tinha sido responsável pelos trabalhos hidráulicos.
foi quando sua atenção recaiu sobre o assunto. Escreve Ângela Alonso também em Flores, Votos e Balas. Chico foi então libertado. Sou abolicionista de coração. Não me acusa a consciência ter deixado uma só ocasião de fazer propaganda para a abolição dos escravos e espero em Deus não morrer sem ter dado ao meu país as mais exuberantes provas da minha dedicação à santa causa da emancipação, discursou certa vez Rebouças na presença do imperador Pedro II. Na década de 1870, Rebouças se engajou numa campanha pelo fim da escravidão. Participou de diversas sociedades abolicionistas e acabou se tornando um dos principais articuladores do movimento. Um dos seus papéis foi fazer lobby, uma ponte entre os abolicionistas da elite e as instituições políticas para quem executava obras de engenharia. As ideias de Rebouças incluíam não apenas o fim da escravidão, ele propunha que os libertos tivessem acesso à terra e a direitos para serem integrados, não marginalizados. É preciso dar terra ao negro. A escravidão é um crime. O latifúndio é uma atrocidade. Não há comunismo na minha nacionalização do solo. É pura, simplesmente democracia rural, proclamou Rebouças na época, pessoal. O engenheiro também se opunha ao pagamento de indenização para os senhores escravizados em troca da liberdade. Para Rebouças, isso seria uma forma de validar que a pessoa fosse propriedade da outra. Apoiador da monarquia e da família real brasileira, Rebouças foi ainda um dos responsáveis pela exaltação da princesa Isabel como patrona da abolição, né, pessoal? Muito bem. Adelina, a charuteira que atuava como espiã. Filha bastarda e escravizada do próprio pai, Adelina passou a vender charutos que ela produzia nas ruas e estabelecimentos comerciais de São Luís do Maranhão. Suas datas de nascimento e morte não são conhecidas. Seu sobrenome também não. Como escravizada criada na Casa Grande, Adelina aprendeu a ler e a escrever. Trabalhando nas ruas, assistia a discursos dos abolicionistas e decidiu se envolver na causa. De acordo com o dicionário Escravidão Negra no Brasil, de Clóvis Moura, Adelina ensinava a Associação de Clube dos Mortos, que escondia escravizados e promovia sua fuga, informações que conseguia sobre ações policiais e estratégia dos escravistas. Aos 17 anos, Adelina seria alforriada, segundo a promessa do seu senhor, fez a sua mãe, mas segundo o dicionário isso não aconteceu, né? Uma promessa que o senhor, né, lá do engenho fez a mãe dela, uma promessa, mas acabou não acontecendo, né? Muito bem. Dragão do Mar, o jangadeiro que se recusou a transportar escravizados para os navios. O jangadeiro e prático condutor de embarcações Francisco José do Nascimento, nasceu em 1839 e morreu em 1914, um homem pardo conhecido como Dragão do Mar, foi membro do movimento abolicionista cearense, um dos principais da província, a primeira do Brasil a abolir a escravidão. Em 1881, o Dragão do Mar comandou em Fortaleza uma greve de jangadeiros que transportavam os negros e negras escravizados para navios que iriam para outros estados do Nordeste para o sul do Brasil. O movimento conseguiu paralisar o tráfico negreiro por alguns dias. Com o comércio de escravizados impedidos nas praias do Ceará, Nascimento foi exonerado do cargo, segundo o registro de Clóvis de Moura, e se tornou símbolo da batalha pela libertação dos escravizados. Depois da abolição, ele se tornou major ajudante de ordens da Secretaria-Geral do Comando Superior da Guarda Nacional do Estado do Ceará e morreu como primeiro-tenente honorário da Armada em 1914. Maria Firmina dos Reis, a primeira escritora abolicionista. A maranhense Maria Firmina nasceu em 1825 e morreu em 1917. Era negra e livre, filha bastarda, mas formou-se professora primária e publicou em 1859 o que é considerado por alguns historiadores o primeiro romance abolicionista do Brasil, Úrsula. O livro conta a história de um triângulo amoroso, mas 3 dos principais personagens são negros, que questionavam o sistema escravocrata. A escritora assinava o livro apenas como uma maranhense, um expediente comum entre mulheres da época que se aventurava no mercado editorial. Isso agora começa a ser descoberto pelas universidades, segundo a professora de literatura brasileira da Universidade Federal de Minas Gerais, Constância Lima Duarte. Maria Firmina também publicava contos e poemas, artigos sobre escravidão em revistas de denúncias no Maranhão.
De acordo com o Dicionário de Mulheres do Brasil, de 1500 até a atualidade, ela criou, aos 55 anos de idade, uma escola gratuita mista para crianças pobres, na qual lecionava. Maria Firmina morreu aos 92 anos de idade na casa de uma amiga que havia sido escravizada. Pois é, pessoal, esse aí foi o conteúdo de hoje, né, pessoal? Dia importante, dia histórico, dia de luta, dia de reflexão. Quero agradecer você, meu amigo, minha amiga, que ficou comigo aqui até o final desse conteúdo, desse vídeo. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui será sempre uma questão de justiça. E um recadinho àqueles que são preconceituosos e discriminadores. Racista não passarão.